Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais um dia para poder trazer uma palavra para vocês, uma palavra de edificação, uma palavra de libertação, sobretudo uma palavra de verdade, porque muitas vezes a verdade também dói. E nosso objetivo, nossa meta com esses vídeos não é ficar acariciando ninguém, nem passando a mão na cabeça de ninguém, de nenhuma atitude, mas sim trazer a verdade da luz do Evangelho, a luz que Deus traz para nós, pela figura de Jesus Cristo, pelos ensinamentos dele, para a gente poder aplicar na nossa vida. Porque por mais que doa, a aplicação desses princípios na nossa vida, eles sempre vão nos trazer vida. E hoje eu queria trazer uma mensagem para vocês. Eu vou tentar correr um pouco, porque ela não é tão curta. Eu gostaria de ter mais tempo, 30, 40 minutos pelo menos, mas eu vou tentar resumir, então talvez eu fale um pouco rápido, e eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, uma vez que é lá no finalzinho que eu vou estar concluindo todas as informações. Pode ser que no meio desse vídeo você às vezes se desanime com algumas coisas que eu vou falar, mas eu gostaria que você visse até o final para que você entenda a mensagem que eu estou querendo trazer hoje aqui para vocês. Hoje eu tenho um tema central, eu já vou chegar nele. Eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre uma impressão que me chocou desde o início, desde a primeira vez que eu tive contato, desde a primeira vez que eu li essa parte do livro de Jó, no finalzinho do livro de Jó. Para quem não conhece, o livro de Jó, ele conta o relato do que aconteceu na vida de Jó. É um livro considerado o livro mais antigo da Bíblia. Jó, ele era um cara piedoso, ele era um cara temente a Deus, e sucedeu uma série de eventos na sua vida. Todos os seus filhos morreram, perdeu todas as suas riquezas, ele teve todo o seu pasto destruído, seus animais todos morreram, isso numa sequência, praticamente tudo junto. E ele perdeu tudo, e a questão desse livro era que se Jó realmente continuava temente a Deus depois de perder todas essas coisas. E Deus conseguiu provar na vida de Jó que mesmo ele perdendo tudo, ele se considerava enriquecido, porque o principal de tudo ele tinha, que era a presença de Deus em sua vida. O livro decorre uma sequência de conversas de amigos de Jó que estão com ele, lamentando, tentando criar possibilidades, hipóteses do motivo do que tem acontecido tudo com a vida dele. Mas o mais importante é que o livro ele é bastante extenso, então quem se interessa pode lê-lo completamente. Eu vou focar um pedacinho aqui no finalzinho dele, que é no capítulo 39, que é o seguinte. O livro conta uma série de pessoas falando, Jó falando, a mulher de Jó lamentando, os amigos de Jó lamentando, muitas vezes acusando ele, sempre fazendo analogias do que Deus permitiria ou não para uma pessoa piedosa. Então os amigos deles muitas vezes falam assim: Jó, jamais Deus permitiria que um justo passasse pelo que você está passando, você deve estar em pecado. E Jó fica tentando se justificar muitas vezes: não, mas eu não fiz nada, tal. O livro decorre uma sequência muito grande de conversas nesse sentido, que são bastante interessantes. Mas a sequência do livro todo, Deus fica em silêncio. A Bíblia ela diz aqui então, que chega aqui no capítulo 39, aí que ele começa assim: então Deus fala. Desculpa, não é 39, é 38, né? Então aí começa assim: então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Porque depois de Jó, mesmo depois de ter perdido tudo, e ele passar por tudo que ele passou, todas as conversas que ele teve com os amigos, no fim, Deus se manifesta e ele vem e traz uma mensagem para Jó, que é uma mensagem dura, pesada. Todo mundo acha essa visão que o mundo contemporâneo hoje tem, de que Deus é nosso garçom, né? Eu sou um garotinho mimado, tudo que eu pedir Deus tem que me dar, tudo que eu desejar no meu coração Deus tem que me atender. Isso não é uma verdade. Deus não é realizador de caprichos de ninguém, muito menos de nós, esses seres pequenininhos que nós somos, né? Então no final Deus não afaga Jó, mesmo depois de ter acontecido tamanha desgraça na sua vida, desgraça não, a palavra não está correta,
Desgraça seria ele perder a graça de Deus. Ele continuou na graça de Deus. Ele perdeu tudo que ele tinha de valor material, tanto filhos, quanto bens, quanto riquezas. Mesmo assim, se a gente fosse pensar com a nossa cabeça de hoje, a gente ficaria esperando Deus vir afagar, né? Não, coitadinho do meu servo, eu jamais vou deixar ele sofrer. Por isso que muitas vezes nós ficamos nos questionando: poxa vida, mas por que aconteceu tal coisa comigo? Por que eu perdi todo o dinheiro que eu tinha? Por que eu perdi toda a minha herança? Por que meus filhos morreram? Por que meus avós estão com câncer? Por que? E a gente fica cheio de porquês para Deus, né? E Deus aqui, quase nenhum de nós passou tamanha dificuldade que Jó está passando aqui nesse relato. E mesmo assim, Deus não vem afagar Jó no final do livro. Pelo contrário, ele vem dar um checkmate em Jó. Eu vou concluir depois por que ele faz isso. Mas Deus começa falando assim para Jó: ah, Jó, então é isso? Você é aquele que se acha digno de questionar alguma coisa de mim? Então tá bom, vai lá, machão. Aí ele usa até o Senhor usa essas palavras assim com Jó: cinge teus rins como um herói. Falando assim: vai lá, se prepara, esteja preparado, porque agora você vai levar chumbo. É mais ou menos essas palavras que o Senhor está usando para Jó. E ele chega e o Senhor dá uma sequência de mensagens para Jó, mostrando para Jó como Jó, por ser um ser humano, ele é pequeno perante a magnitude, perante a grandeza de Deus. Então ele fala assim: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda então, Jó, se você sabe tanto. Quem que marcou os limites, as dimensões do planeta? Você sabe? Então, se você sabe, me explica. E os fundamentos, sobre o que foram postos? Quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu o ventre materno? Aí vai na sequência, eu não vou ler tudo porque o vídeo ficaria muito longo. Então, você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada do seu lugar? Você já falou para onde que o sol tem que nascer? Aonde que ele tem que se pôr? Você já fez isso, Jó? Você já foi até as nascentes do mar? Você já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? Você já fez isso? Deus está dando um indicativo de falando assim: eu sou capaz disso. Você é capaz? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Você sabe isso, Jó? Fale-me se você sabe. Eu vou selecionar alguns trechos aqui que são mais interessantes. Ele fala assim, aí ele entra com uma sequência interminável de eventos da natureza que para nós parece totalmente imperceptível, ou sem controle, mas Deus está mostrando que Ele controla todas as coisas, nada escapa do seu controle. Ele fala assim: Jó, você sabe quando as cabras montesas dão à luz? Você sabe quando a corça tem o seu filhote? É você que conta os meses de gestação da corça, até os filhotinhos da corça darem à luz? Você sabe quando eles vão ter a cria? Será que o boi selvagem consentirá em servir você? Ele fala então, se o boi selvagem é um ser robusto, forte, será que ele toparia se você, Jó, fosse até o boi selvagem para domesticá-lo? Será que o boi selvagem obedeceria a você? De novo, Deus está dizendo assim para ele: a mim ele obedece, correto? Dizendo quanto ele é poderoso perto do Jó. Depois ele fala sobre o cavalo: é você que dá força ao cavalo, você que veste o seu pescoço com sua crina tremulante, é você que criou o cavalo, é você que deixou ele majestoso, forte e indomável desse jeito. É graças à sua inteligência, Jó, que o falcão ele alça o voo, ele estende as suas asas rumo ao sul. É por causa da sua capacidade que o falcão ele sabe como alçar um voo, é por você. E depois lá no capítulo 40, Deus deixa ele totalmente sem palavras, até que Jó começa a admitir. Fala assim: olha, eu realmente coloquei na minha boca as palavras indevidas, nunca deveria ter feito isso, mas agora eu me calo. E o Senhor já dá mais uma sequência de checkmate nele. Inclusive, fala umas palavras que são bem interessantes, que são o seguinte: você vai pôr em dúvida a minha justiça, Jó? Você vai me condenar para você se justificar? Então, você vai condenar Deus para você justificar a tua vida? Seu braço é como o de Deus, e sua voz pode trovejar como a dele. Adorne-se, então, já que você é tão bom desse jeito, então se adorne, se enfeite com toda a majestade e honra que é devida a você, Jó, se você é tudo isso. Bom, aí depois o Senhor fala de uma sequência do Leviatã, que é um monstro alegórico
na antiguidade se acreditavam, que é um monstro marinho. Ele fala assim, você é capaz de pegar o Leviatã, colocar uma argola no teu nariz e puxar ele como se fosse um bichinho indomável? Você é capaz dessas coisas? Bom, o que eu quero dizer mostrando essa sequência de falas do Senhor para Jó é o seguinte: muitas vezes nós ficamos chegando até Deus, sempre questionando Ele, ou sempre querendo encontrar respostas, exigindo muitas vezes respostas de Deus para a nossa vida, que a gente acredita que Deus deve nos dar, mas na verdade Ele não deve esse tipo de explicação para nós. Deus não deve essa explicação. Se a gente for ver em toda a Bíblia, tudo que acontece na relação de Deus com a humanidade sempre é para que o objetivo final da glorificação de Deus seja feito. Nunca é pela glorificação do homem, sempre é pela glorificação de Deus. Então, o que seria essa glória de Deus? A glória de Deus, ele é um traço da personalidade de Deus, ele é um traço do seu caráter. A glória de Deus é aquilo que revela toda a sua grandeza, é o brilho do seu esplendor. Isso é a glória de Deus. Então, Deus tem tanto zelo pela sua glória, porque Ele sabe que Ele é o maior de tudo, sendo o Criador de tudo, Ele é o maior do que tudo, e toda a Terra, planetas, estrelas, galáxias, seres humanos, animais, tudo isso está muito aquém da sua força, da sua majestade. Então, Deus, sabendo de tudo isso, Ele ama tanto o seu nome. O objetivo final de Deus sempre é que a sua glória seja manifesta por todos os cantos desse universo. Nunca a glória humana, sempre a glória dele. É justamente por esse motivo que Deus ele exige adoração exclusiva. Deus não exige uma adoração exclusiva de nós porque Ele é caprichoso, porque Ele é carente. Deus não é carente, que Ele espera que todos os filhinhos dele estejam adorando Ele, porque senão Ele vai ficar com crise. Deus não entra nessa crise. Deus se basta. Sozinho, Deus se basta. Ele não precisa de cada um de nós. Essa é a realidade. Então, sinto te dizer, se você acredita nisso, sinto te dizer, como muitas vezes acreditamos aqui, ouvimos pessoas falando, que você é o centro do coração de Jesus. Isso não é a verdade. Isso não é a verdade. Você não é o centro do coração de Jesus. Eu não sou o centro do coração de Jesus. A humanidade toda não é o centro do coração de Jesus. Fiquem no vídeo então que eu vou explicar. Todas as vezes então na Bíblia, desde Gênesis, olha só, Gênesis começa criando o homem, bom, ele cria todo o mundo. Estou tentando atropelar demais as palavras aqui para correr e eu atropelo algumas partes. Então, logo no início da Bíblia, em Gênesis, Deus cria todas as coisas e cria o homem. Quando Ele cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Significa o seguinte: se Deus Ele deseja que a sua glória seja manifesta por toda a terra, que a sua glória seja acima de tudo, e Ele criou você à sua imagem e semelhança, Ele não deseja que você busque a sua glória, mas que você copie a Jesus e busque a glória do Pai acima de tudo. Tá? Em certa ocasião ali, relatado em Gênesis, eis que um povo ele começou a construir uma cidade e construiu uma torre tão alta, que é a Torre de Babel. Tentou construir uma torre tão alta porque sabendo que chegando ali em cima, vou pegar as palavras aqui para não me perder, tá? Então, é a torre cujo topo chegue até os céus e que o povo se torne célebre, que o nome desse povo se torne célebre. Esse era o objetivo desse povo que criou essa torre. O que Deus fez? Deus viu aquilo, porque o pessoal vai fazer uma torre para vangloriar o seu próprio nome, está errado. Ele fez com que as pessoas ali dos povos tivessem as línguas confundidas, ninguém mais se entendeu e aquilo não prosperou. Então Deus rejeitou esse povo porque o povo queria a sua própria glória em detrimento da glória de Deus. E a gente pode pegar uma sequência interminável no Antigo Testamento, sempre Deus colocando a glória dele em primeiro lugar. Então, voltando ao fio da meada, Deus não precisa da tua adoração para ser feliz. Deus se basta. Deus se basta. O objetivo dele é sempre que a glória dele seja manifesta. Se Deus deseja de você que você tenha uma vida alinhada com ele, não é para que você seja vangloriado, não é para que seu nome, as suas ações,
ou você seja bem visto pela sociedade, mas é isso para que você, sendo uma criatura, entenda que você faz todas as coisas para o nome dele, para a glória dele, aí sim ele vem e te abençoa. Aí sim você está agradando a ele, porque você está cumprindo a sua palavra e no final das coisas o nome dele vai ser glorificado e não o seu. Tá? Então no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus vai lá e resgata o povo ou salva o povo, todas as vezes que ele faz isso, sempre para uma finalidade última é glorificar o nome dele. Hoje a gente não tem tempo nesse vídeo, que é curto, falar de uma sequência de acontecimentos, mas, por exemplo, o povo hebreu, ele foi salvo do cativeiro no Egito, não foi por causa que o povo era um coitadinho, foi para que o povo selecionado por Deus, exaltando o nome dele, fosse colocado o que no pedestal? A glória de Deus acima de tudo, não a glória do povo. Tanto que quando o povo regressou, eles poderiam ter chegado em muito pouco tempo, eles demoraram 40 anos circulando no deserto. Porque circulando no deserto eles foram treinados por Deus. Deus falou assim, eles não estão prontos para chegar na terra prometida. Eles têm que ser trabalhados aqui. Deus foi forjando o caráter deles, a personalidade deles, ao longo de todo o trajeto que eles tiveram, que demorou 40 anos até ele chegar. E chegando a Jesus, chegando ao nascimento humano de Jesus, toda a vida e todo o ministério de Jesus sempre foi para a glória de Deus. Eu quero destacar só um trecho chave em tudo isso daí, que inclusive quando Jesus estava lá pronto para ser morto, ele não estava buscando a glória dele. E ele não estava fazendo isso pela glória dos homens. Ele estava fazendo isso para a glória unicamente de Deus. Então, ele traça justamente esse diálogo com Deus, de que acaso, está lá em João 12, 27 e 28, eu não estou com a Bíblia aberta aqui nessa passagem, então eu não vou falar mais, vocês podem pegar. Então João 12, 27 e 28, Jesus justamente ele faz esse questionamento para Deus: acaso eu poderia me salvar da morte? Não, que o nome de Deus seja glorificado. E Deus responde falando assim: o meu nome já está sendo glorificado. Ou seja, a morte de Jesus foi para o objetivo último, a glória de Deus, não a salvação humana por si, mas a salvação humana, a salvação nossa, para que com a nossa salvação, pela expiação de Jesus na cruz, a glória de Deus seja elevada. Tá? Em 1 Coríntios 10, 31, Paulo fala: então quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, tudo faça para a glória de Deus. Em tudo que você deve fazer na sua vida é para a glória de Deus. O seu trabalho, os seus projetos, a sua prosperidade, a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida sentimental, o serviço que você faz pelas outras pessoas, tudo você deve fazer para a glória de Deus, nunca para a sua glória. Tá? Então, Jesus, quando a Bíblia relata ali em Apocalipse, a gente falou um pouquinho no vídeo passado, Jesus ali, a Bíblia ela relata que Jesus vai voltar. Jesus já veio há cerca de 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou, foi aos céus e um dia ele vai voltar, que vai ser próximo ao final dos tempos. E quando ele voltar, ele não vai voltar simplesmente para nos salvar. Isso não é o objetivo final de Jesus, nos salvar. O objetivo final de Jesus voltando é nos salvar e nos salvando receber a glória que o seu nome merece. Receber a glória que o seu nome merece, por quê? Porque ele morreu em nosso lugar, de acordo com os planos de Deus para a nossa vida. Você está entendendo a diferença? Como é maravilhoso a gente entender que, na verdade, tudo depende dele. Então, até que a gente chegue em um momento, que a gente leu ali em Apocalipse 21, no vídeo passado, falando que vai ser desnecessário o sol e a lua para iluminar a cidade. Porque quem vai iluminar a própria cidade vai ser justamente a gloriosa presença de Deus na nossa vida. Meus irmãos, a gente não precisa de mais nada. A gente pode então, pegando o gancho ali com Jó, que eu estava falando, pode parecer que essa mensagem que o Senhor deu a Jó naquela ocasião, e Ele dá muitas vezes para nós hoje, quando nós queremos muitas coisas de Deus, quando nós exigimos coisas dEle, que na verdade Ele não tem que se dobrar pela nossa vontade, e nós nos frustramos, porque muitas vezes pedimos muito, só que como a gente pede errado, Ele não nos concede. E o melhor que Ele faz para nós não é nem ficar falando: não estou te concedendo por tal motivo. Ele nos deixa em silêncio, Ele deixa você no deserto, Ele deixa você numa total escuridão.
Mas se você vive a Bíblia, se você vive Jesus na sua vida, você vai conseguir compreender que, na verdade, as coisas que você pede que não são realizadas, é justamente porque você está pedindo não de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Você está pedindo de acordo com o teu capricho. Você está pedindo de acordo com o teu ego. Você está pedindo para que a vanglória seja tua. É para isso que você pede. Então você pede mal. E Deus fica em silêncio. Ele não tem nem que te dar explicações. Você pode chegar, olha, pode parecer duro, mas você pode sair do trabalho hoje e chegar em casa e você ver toda a tua família aniquilada. Você perder todos os seus parentes. Você chegar, você ver tua empresa que se perdeu em chamas. Você pode imaginar as piores catástrofes que podem acontecer. Um filho com leucemia, com quanto seja duríssimo, eu não consigo nem imaginar passar por uma situação como essa. Porém, pode acontecer o que for na nossa vida. Deus não nos deve explicações de nada, porque Ele é soberano, a vontade dEle deve prevalecer sempre, e a glória de Deus vai ser manifesta sempre se nós crermos nisso. Até a doença na nossa vida vai ser, no final das contas, para glorificar a vida dEle. Nossos problemas vai ser para glorificar a vida dEle. Então, o convite é que você viva uma vida para glorificar a sua vida, e não para glorificar a vida de Deus, né? Não a sua própria vida. Então, a conclusão... se ainda você está se perguntando, depois de eu explicar tudo isso, se ainda você está se perguntando, mas poxa vida, mas por que Deus faz assim comigo? Olha só, pensa só, meu querido. Você não é um ser perfeito. Seja sincero. A quantidade de maldade que há dentro de você, a quantidade de perversidade que há dentro de você, a quantidade de pecado que há dentro de você. Você pode assumir isso aí em secreto, não precisa confessar a mim ou a ninguém. Confesse diretamente a Deus. Se você não vê ainda a maldade que habita em você, peça para que Deus revele essa maldade dentro de você. E você vai ver, quando você estiver diante de Deus, que é verdadeiro, que é puro, que é absolutamente santo, se você vê o que é santo, você vai conseguir enxergar quanto você é falho. E Deus, sendo absolutamente santo, Ele não pode tolerar a convivência com o teu pecado. Ele não pode tolerar. Você não pode tolerar que Deus passe um pano em cima dos seus pecados. Deus não pode fazer isso, porque Ele é santo. E Deus não quebra princípios. Deus, Ele só consegue olhar para você e te salvar, ou te prometer a salvação, ou te escolher, ou te chamar. Ele só consegue fazer isso porque quando Ele olha para você, Ele olha para Jesus, Ele vê Jesus. Se Jesus for estampado na tua vida, Ele vai olhar para você e o filtro dos olhos de Deus, metaforicamente falando, vai ser de Jesus. Aí sim, Deus vai conseguir te ouvir, te salvar. Com os teus méritos você não vai conseguir. Então, a gente vive uma vida tentando querer glória para nós, tentando fazer com que nós sejamos os senhores da nossa vida. E é sério que você quer que o Senhor da sua vida seja essa pessoa? É sério que você quer que o Senhor da sua vida seja essa pessoa mesquinha, essa pessoa mentirosa, essa pessoa adúltera? É essa pessoa que você quer que dite os rumos da sua vida? Eu acho que não. Então, nada melhor do que aquele que é perfeito para ser o Senhor da nossa vida. Você quer que uma pessoa imperfeita seja o Senhor da sua vida? Você está enganado. O melhor de tudo é alguém que seja perfeito, que seja o Senhor da nossa vida. Aquele ser perfeito que redime a nossa vida, que perdoa os nossos pecados e nos traz a salvação eterna. Então, na verdade, é muito melhor a gente viver uma situação dessa. Tá? Isso é libertador. Isso é completamente libertador. Já pensou se a minha salvação dependesse de mim? Pelo amor de Deus. Se dependesse de mim, eu estava perdido. Se dependesse de todas as vezes que eu blasfemo a Deus, quando eu digo que eu vou fazer uma atitude em nome de Deus, mas na verdade eu não faço, eu traio a confiança que Ele depositou em mim. Todas as vezes que eu faço uma coisa dessa, imagine que eu vou me salvar. Imagine que eu vou confiar que eu estou me salvando. Pelo amor de Deus. É libertador eu imaginar que na verdade não depende de mim, mas depende dEle. Se depende de Deus, aí não tem conversa. Porque Deus é aquele que é capaz de pegar o Leviatã, um ser absolutamente forte, e pegar ele e transformar ele num poodle.
Ele sim é capaz. Deus é capaz, eu não sou capaz. Certo? Então, se ainda assim, depois de ouvir todas essas coisas, se ainda assim você se sente inconsolável por parte de Deus, eu vou te falar mais alguma coisa, tá? Voltando a dizer, nunca é para para ficar te alisando, tá? Para ficar te agradando, mas estou tentando trazer o máximo de verdades que eu compreendo, que eu entendo, que eu tenho experimentado na minha vida. Então, você pode imaginar o seguinte: você tem um corpo formado por células, bilhões ou talvez trilhões de células, não sei dizer. Você sabe que cada célula, ali na célula tem uma série de cromossomos, né? 46 cromossomos. Daqueles 46 cromossomos, imaginando que cada cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos, tá? 5 bilhões de nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem 4 bases. Se você não está entendendo biologia, não lembra de biologia, fique em paz, tá? Você pegue só o caminho que eu estou seguindo. Então, a cada cromossomo da sua célula tem 5 bilhões de nucleotídeos. Cada nucleotídeo com 4 bases, ou seja, 20 bilhões de nucleotídeos a cada cromossomo. Só que você não tem um cromossomo, você tem 46 cromossomos. Então, se a gente fosse transformar cada uma das bases numa informação, numa letra, e fosse transformar isso aí em livros, a gente tem uma quantidade de informação dentro da nossa célula, basicamente de 184 mil livros de 500 páginas, aqueles livros grossos. Ou seja, dentro da tua célula existe tanta informação que poderia ser escrito 184 mil livros de 500 páginas cada um. Ou seja, existe uma biblioteca de informação dentro da tua célula. Não é incrível você imaginar como é possível algo nesse sentido? Se você perguntar para um matemático a probabilidade disso acontecer, pelo acaso, sabe? Pelas milhões e bilhões e bilhões de anos, na qual tudo vai se combinando, até chegar numa receita dessa, na qual dentro da tua célula existem as informações da cor dos seus olhos, da cor dos seus cabelos, de doenças pré-existentes, de como vai funcionar o teu coração, de como vai funcionar todos os seus órgãos vitais. Ali está escrito dentro das tuas células. Olha que incrível que é uma coisa dessa. E vou um pouco além. A sequência do DNA é uma sequência de 2 filamentos. E esses filamentos eles são ligados por pontes, por algumas conexões químicas. E entre as pontes existe uma sequência de espaçamentos entre informações e pontes. E é incrível que os filamentos do nosso DNA, eles sempre carregam uma sequência repetitiva ao longo de todo o cromossomo, que é 10 informações, uma ponte. 5 informações, outra ponte. 6 informações, outra ponte. 5 informações, outra ponte. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. De uma maneira interminável de sequências. Você sabe o que isso significa? Na língua hebraica original, as letras elas representam números. Se você for em livros hebraicos antigos, por exemplo, as páginas não são numeradas 1, 2, 3, 4, 5. São numeradas assim, como se fosse o nosso alfabeto, seria A, B, C, D, E, F. Ou seja, para a língua hebraica, cada letra hebraica representa um número, tá? Então, o que seria essa sequência do nosso genoma de 10, 5, 6, 5, traduzindo em letras hebraicas? Seria a letra Yud, a letra Rei, a letra Vav, a letra Rei. Ou seja, no nosso sequenciamento todo das células do DNA, existe um sequenciamento o tempo todo, assim, 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, Yud, Rei, Vav, Rei, Yud, Rei, Vav, Rei, Yud, Rei, Vav, Rei. Sabe o que significa? Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei é o nome que na Bíblia Deus deu para Ele mesmo. Então, que se a gente for trazer para nossas letras, seria o Y, o H, o W, o H. Que na pronúncia hebraica seria Yahweh, que é o nome que Deus fala que é o nome dele, o nome sagrado, o nome santo, que é a partir desse nome
que toda a glória se manifesta a partir do nome Yahweh. É a partir desse nome que tudo foi criado, que tudo será refeito e que a nossa salvação será feita. É na glória desse Deus que a nossa paz ela repousa, que a nossa paz permanece. Então veja só, olha só que presente que você como filho recebeu. Você tem no seu DNA da tua célula a assinatura do próprio Deus na tua célula. Ou seja, Deus ele criou você com tamanho prazer a ponto de assinar a sua obra. Imagina um pintor, quando ele faz uma obra, uma pintura que ele não gosta, eu acredito que ele deve rasgar aquela obra. Mas quando ele faz algo que orgulha ele pelo resultado, ele vai lá e assina. E é isso que Deus fez com cada um de nós. Ele assinou o seu nome dentro da tua célula. Vocês podem imaginar que grandiosidade que é isso? Então esse Deus que é perfeito, que é soberano, que é absoluto, que não nos deve explicações, esse ser que é perfeito, que não volta atrás nas suas palavras, é Ele que Ele fala para você que você é libertador. É Ele que fala para você que você vai ser salvo. É Ele que fala para você como você deve viver sua vida. Então pare de depender a sua vida por todas aquelas coisas pequenas que nós costumamos a perder nosso tempo e coloque a sua motivação, o teu intento, o teu tempo todo voltado para Ele. Porque quem é o teu Salvador não é um ser ralé, não é um serzinho qualquer. O teu Salvador, aquele que te deu uma promessa, aquele que te deu uma palavra, é simplesmente nada mais, nada menos do que o Criador de tudo, aquele que criou você e depois assinou o seu nome. Tá? Então, de novo, eu quero agradecer a oportunidade de estar gravando esses vídeos. Espero que você tenha compreendido a sequência, com quanto eu tenha falado bastante rápido, que você tenha compreendido a sequência do que eu disse aqui, desde lá do início, falando de como Deus não nos deve nada, para nos dar a resposta final, a sentença final de que como Ele não nos deve nada, sendo perfeito, Ele te salva, te busca, te resgata, e é nele que a gente repousa a nossa esperança. Então que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada, seja abençoado no seu trabalho, seja abençoado na sua vida, e que você consiga com essa palavra compreender que você deve repousar toda a sua motivação, toda a força e fazer tudo pela glória dele, não a sua, a glória dele, porque é aí que vale a pena. Tá? Deus te abençoe, fique todos em paz.